Olá, gente, tudo bem? Que a paz esteja com todos vocês. Aproveitando essa oportunidade, peço que você curta a nossa página, inscreva no nosso canal, compartilhe aí esta aula que será ministrada agora para outras pessoas também que são leitores da Bíblia Sagrada. Nós estamos nessa série sobre hermenêutica bíblica. Ontem nós falamos aqui na primeira aula sobre uma introdução sobre a hermenêutica, sobre algumas coisas que você pode aplicar dentro da hermenêutica, como a exegese, algumas perguntas e o método OICA, para você utilizar quando você estiver lendo as escrituras. Pois bem, hoje nessa segunda unidade, nessa segunda aula, nós vamos falar sobre a hermenêutica e o estilo literário da Bíblia. Então vamos lá. Bom, como todos nós sabemos, a Bíblia ela é composta de alguns livros, de vários livros, e de diversos estilos literários. Os escritores sagrados, eles utilizaram de modos da escrita própria do seu tempo, da sua época, e a interpretação correta desses escritos varia de acordo com o seu estilo literário, né? Então, como nós aprendemos já aqui algumas fontes de aplicação de interpretação bíblica, hoje nós vamos falar bem rapidamente, de forma sucinta e bem clara, sobre a lei do Antigo Testamento e como esses textos se aplicam nos nossos dias, tanto a lei como os profetas, como livros poéticos, os evangelhos e as cartas do Novo Testamento, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia, eles formam um conjunto que se chama Pentateuco. Porém, antigamente, era chamado comumente de lei. A lei mosaica estava inserida o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso faz parte dos 5 primeiros livros da Bíblia. E como essa interpretação, o cristão, ele tem um grande desafio dentro do cristianismo, que foi desvencilhar as práticas judaizantes que pareciam conduzir aquele segmento a uma espécie de judaísmo modificado. Certo é que você pegar a carta de Paulo aos Gálatas, você vai encontrar que aquela igreja, além de haver dentro daquela comunidade os agnósticos, os irmãos queriam voltar à prática judaizante dentro da igreja. Aí Paulo teve que escrever combatendo a tal prática que era desnecessária naquele momento devido a Cristo já ter cumprido tudo isso em sua vida. Se tratando da lei, as leis incomuns aos nossos dias, ao lermos praticamente a peregrinação dos hebreus, percebemos um cenário totalmente diferente da vida comum dos dias atuais na qual nós vivemos. Dentro dessas leis incomuns, nós temos a lei central, a limitada e também a lei frutífera. Isso trazendo em uma outra categoria literária bíblica, são também os textos narrativos. A história bíblica, ela compreende uma boa parte das Sagradas Escrituras. E o fato é que nessas narrativas bíblicas, elas são fatos reais. Elas não podem ser lidas como história, como contos improváveis. Mas toda a narração nela contida foram situações reais que envolveram pessoas, tempo e também lugar. Exemplo disso, no livro de Gênesis, nós temos lá Noé, o exemplo clássico de pessoa, de tempo e de lugar. Noé, Deus usou para construir uma grande arca para entrar ele e sua família antes do dilúvio. Isso nós podemos aplicar uma hermenêutica, uma exegese bíblica, aplicando o método OICA e também as perguntas que nós falamos na primeira aula,
você pode trazer uma interpretação aqui extraordinária com base na revelação e na inspiração do Espírito Santo para aplicar para os nossos dias. Existem também 3 dimensões nas narrativas bíblicas. Essas histórias não são fatos isolados, independentes uns dos outros. Pelo contrário, há uma sequência entrelaçada de acontecimentos que se relacionam entre si. Essas 3 dimensões, elas são, primeiro, a dimensão superior, segundo, a dimensão intermediária e a terceira, a dimensão inferior. Essas narrativas, meus irmãos, bíblicas, não são histórias cheias de significados ocultos. Quando lemos as narrativas bíblicas, devemos ter na nossa mente que nem sempre as formas de Deus operar através da história bíblica no decorrer dos séculos e dos anos são plenamente compreensivas a todos nós. Tem coisas na Bíblia que estão no oculto. Tem profecias bíblicas que já se cumpriu, outras que ainda vão se cumprir. O fato é, o que nós temos em mãos, que é a Bíblia Sagrada, nosso manual de regra de fé. O que temos aqui é aquilo que Deus permitiu que nós soubéssemos, revelado a nós. Agora, tem coisas aqui que estão ocultas, que talvez você irá descobrir quando você orar a Deus e o Espírito Santo te revelar. Ou será cumprido aquilo que está registrado no livro de Deuteronômio, que as coisas ocultas não pertencem ao homem, mas somente ao Senhor Jesus. Aí, tratando a narrativa do Antigo Testamento, as narrativas nem sempre ensinam de forma direta. Embora as narrativas bíblicas não ensinam necessariamente essa forma direta, frequentemente nós encontramos aquilo que é ensinado em outros trechos. Trata-se de um ensino implícito de uma combinação com os ensinos explícitos das Escrituras. É altamente eficaz em gerar aprendizado que o Espírito Santo usa de modo positivo. Então tem coisas nessas narrativas que iremos ter uma revelação espiritual, sobrenatural, vindo da parte do Senhor, que sempre estará nos ensinando de forma direta ou também indiretamente, através da capacitação do Espírito Santo. A leitura bíblica sem a capacitação do Espírito, sem a direção do Espírito Santo, aí fica muito difícil para nós leitores tentarmos interpretar o texto da forma correta. Aí cai naquele problema de nós interpretarmos da forma que queremos que seja o correto. E não é assim, como nós falamos na primeira aula, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você pergunta para o texto te responde aquilo que você está perguntando. Pois bem, a hermenêutica, além do Antigo Testamento, da lei, nós temos também aqui a literatura poética e profética. No Antigo Testamento temos algumas composições de livros poéticos e proféticos. Ou seja, essa literatura poética, o poema, ele era utilizado nas culturas orientais naquela época, como meio de preservar a história dos povos. Em Israel, por exemplo, a poesia era apreciada como meio de aprendizagem, e essa poesia está inserida, primeiro, a poesia hebraica, que contém um paralelismo. Segundo, a literatura poética, que é composta de poemas musicais. E terceiro, o vocábulo da literatura poética, que é grande parte do seu contexto metafórico. Essas literaturas poéticas e proféticas, os livros dos profetas, eles compõem a maioria entre eles existente na Bíblia. Ao todo, são 4 profetas maiores e 12 profetas menores. Essa questão de ser maiores ou menores não quer dizer que um é melhor que o outro, pelo contrário. É o tempo de profecia que se distingue de datas diferenciadas. Profetas maiores é porque eles profetizaram ao longo de um tempo maior do que os outros profetas. E essas profecias não eram somente predições de um futuro distante,
Nós temos, por exemplo, o livro do profeta Isaías, que Deus o usa para falar sobre o Messias, o profeta messiânico, para falar da vinda do Messias, nascimento do Messias, infância do Messias, morte do Messias, os atributos messiânicos e por aí vai. Jeremias também é usado por Deus para falar do grande cativeiro babilônico, entre outros profetas também. Então, as profecias não eram somente predições de um futuro distante. O contexto também geral dessas profecias. Terceiro, o contexto específico de cada livro profético e as formas literárias das mensagens proféticas de cada livro também. Pois bem, saindo do Antigo Testamento, entrando para o Novo Testamento, nós temos a interpretação dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. É interessante a gente observar que nós temos aqui 3 livros sinóticos, 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 evangelhos, eles constituem-se da mesma forma. O que tem em Mateus tem em Marcos, o que tem em Marcos tem em Lucas, o que tem em Lucas tem em Mateus e por aí vai. Por isso são chamados sinóticos, devido serem muito parecidos. Por exemplo, genealogia, crescimento, o trabalhar do Senhor, toda a parte ministerial terreno de Cristo está registrado nos evangelhos sinóticos. Também os milagres e por aí vai. Já o evangelho de João, ele está fora do sinótico, porque João não se preocupa em mostrar Jesus em sua genealogia, em seu nascimento, como foi o seu crescimento. Não. João, ele começa o seu livro abrindo, mostrando Jesus dentro da eternidade com Deus, quando ele disse: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O evangelho de João, ele mostra apenas 7 milagres acompanhados da expressão eu sou, ou seja, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira. E por aí vai, só para os irmãos entenderem essa diferença da interpretação do Novo Testamento. Embora algumas pessoas acreditem que os evangelhos são de fácil interpretação, é necessário atentarmos para alguns detalhes. Primeiro, a característica dos evangelhos. Ao ler os evangelhos, o intérprete observará que, embora tratem da vida e do ministério de Jesus, os escritores tiveram aqui características particulares que podem claramente ser percebidas nos termos utilizados e nos destinos de seus escritos. Como eu disse, os evangelhos sinóticos, eles são muito parecidos, são muito perceptíveis a maneira que um escreve juntamente com o outro. Ainda nos evangelhos, nós temos aqui, de uma forma de interpretação, as figuras de linguagem. O intérprete, quando você estiver lendo a Bíblia, nós precisamos atentar ao uso dos termos e buscar entendê-lo com base no contexto histórico e também significativo. São figuras de linguagem. Jesus, por diversas vezes, ele fala de forma de figuras, em outras em parábolas. E estudando esse paralelo dos evangelhos, é de suma importância que todos nós, leitores, consigamos ver os textos dos evangelhos de forma horizontal. Isso significa averiguar passagens paralelas nos 4 livros, ou nos 4 evangelhos. Quando você lê o evangelho de Mateus, faça um paralelo, lendo o evangelho de Marcos, de Lucas, para que todos os 3 eles falam a mesma linguagem. E também depois você observa o que o evangelista João ele vai escrever. Essas narrativas do evangelho, alguns eruditos destacam aspectos históricos dos evangelhos. Na verdade, essas narrativas tendem a funcionar de várias maneiras no entendimento de cada evangelista, né? Saindo da parte dos evangelistas, entrando na hermenêutica das epístolas, as cartas eram um meio de comunicação usual dos primeiros séculos. As epístolas, como resposta de desafios da igreja primitiva, por exemplo, alguns intérpretes ocasionalmente dirigiam-se aos textos buscando
de imediato uma mensagem para os dias atuais. As epístolas foram mensagens dirigidas para entender um problema, para entender uma necessidade específica, o que a igreja apostólica estava enfrentando. Então você vai encontrar em várias missivas, várias cartas registradas, por exemplo, pelo apóstolo Paulo, que ele vai escrever para atender e para corrigir alguns problemas que a igreja estava passando, como, por exemplo, podemos citar aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fica sabendo pelos da casa de Cloé a situação que estava em Corinto, na igreja. Então, Paulo escreve essa missiva para exortar a igreja na sua primeira carta. Na segunda carta, Paulo escreve agora para animar os crentes daquela ocasião. Esse contexto histórico das epístolas, depois de termos visto que as cartas eram respostas ao desafio enfrentado pelos cristãos daquela ocasião, uma tarefa fundamental para o intérprete é buscar informações adicionais acerca da igreja que recebeu a determinada carta, os desafios e o momento histórico. Por exemplo, se você pega a carta aos Romanos, você precisa pegar e entender as informações que haviam naquela igreja. Por que aquela igreja recebeu essa carta tão importantíssima de Paulo? Qual era o contexto da igreja e qual era o contexto da cidade? Quais os desafios? Qual é o momento histórico? Qual a data? Qual o destinatário? Qual a ocasião que Paulo estava quando escreve? Então, esse contexto histórico das epístolas precisa ser analisado, pensado, refletido e meditado. Outros métodos de estudo das epístolas é a partir da compreensão do propósito de cada carta e do perfil dos primeiros leitores. O intérprete tem a ferramenta para acompanhar, a se aprofundar nos textos lidos. Pega as epístolas e você precisa interpretá-la da forma correta, teológica, aplicando uma boa exegese, aplicando o método OICA, e lembre-se, sempre perguntando ao texto aquilo que estava querendo falar. Sempre pergunte à epístola o que Paulo estava dizendo aqui, o que Pedro queria dizer, o que João estava querendo dizer nesta carta. E você terá a resposta de Deus e a resposta da própria Bíblia vai trazer ao seu coração. A questão aqui da relatividade cultural nas epístolas é a tarefa de interpretar corretamente as escrituras, que sugere um certo cuidado com os termos utilizados, no que tange a cultura, principalmente as orientações específicas que podem ter um caráter exclusivo ao contexto pelo escritor e também pelo destinatário. Que nessa breve aula, bem rápida, simples e objetiva, você possa compreender os estilos literários da Bíblia Sagrada e poder interpretá-la da forma correta. Desde a lei mosaica, desde o Pentateuco, desde os livros poéticos, os proféticos, os evangelhos e as epístolas. Toda a Bíblia, no seu contexto geral, precisa ter atentamente, exclusivamente, essa atenção para os estilos literários que a Bíblia foi escrita. Sendo assim, você conseguirá aplicar uma boa exegese, uma boa hermenêutica, uma boa interpretação bíblica, e Deus vai te direcionar e você vai ser bem-sucedido naquilo que você está lendo e naquilo que você irá colocar em prática. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.